Boa tarde, meus queridos. A nossa aula de hoje é sobre o gênero crônica. Eu espero que vocês prestem bastante atenção para que vocês compreendam melhor a estrutura desse gênero e futuramente vocês possam produzir o próprio texto, ok? Aqui na nossa capa, eu coloquei algumas imagens para poder ilustrar um pouco já o nosso trabalho. Inicialmente, nós temos o Luiz Fernando Veríssimo. Lembram desse nosso material que eu enviei para vocês agora em maio? Ele, posteriormente a Lia Luft, do mesmo material, Cecília Meirelles, e posteriormente um escritor que nós não trabalhamos ainda, mas que eu vou trabalhar hoje um pouquinho dele, que é o Moacir Scliar. Esses quatro aqui nós vamos falar posteriormente. Eu quero que vocês já comecem a observar a imagem deles para lembrarem, porque vocês com certeza o verão novamente no ensino médio. Temos aqui alguns detalhes de crônica, tudo isso tem no nosso material, não se preocupem. Tá? Aquele material que eu enviei para vocês tem até um pouco mais, aqui já está um pouco mais resumido. Então, só acompanhem, por favor, a aula, acompanhem meu direcionamento e as orientações, tá? Para poder vocês entenderem melhor. Tudo já tem no material. Aí nós temos aqui, primeiramente, lembrando que o crônica vem da palavra cronos, tá? Que é tempo. E aí nós temos aqui, falando um pouquinho da crônica brasileira, como é que ela funciona. Ela também é voltada para o registro jornalístico do cotidiano, surgiu por volta do século XIX, com a expansão dos jornais no país. Nessa época, importantes escritores brasileiros começam a usar as crônicas para registrar, de modo ora mais literário, ora mais jornalístico, os fatos corriqueiros de seu tempo. Então, observem só, quando surgiu a crônica, só lembrando primeiramente a questão de que a crônica, ela surgiu pensando mais nas questões do cotidiano, mas assim, pensando na Bíblia, crônicas, que nós temos o quê? A genealogia de várias personagens da Bíblia, enfim. Então, ela estava muito direcionada à questão do tempo, né? Quando as coisas aconteciam, como elas aconteciam. Posteriormente, ela ganhou um novo formato. E aqui no Brasil, no século XIX, com a expansão dos jornais, é quando ela ganhou uma grande proporção. Inicialmente, a crônica ela tinha um público, que eram os homens, porque eram os principais leitores dos jornais. Aí alguém pode pensar, professora, que machismo. Galera, antigamente as mulheres tinham pouca participação política, muitas não tinham leitura nem conhecimento, era a época que as mulheres não votavam, enfim, as mulheres eram relegadas a segundo plano. Posteriormente, houve uma reviravolta. O maior público acabou sendo das mulheres. Então, a própria crônica mudou o formato. Tá? Então, ela deixou de ser um gênero puramente jornalístico, ela começou a ficar muito mais eclética, diversificada. E nós vamos perceber, no decorrer da aula, os textos que nós vamos analisar. Aí temos aqui o conceito que nós estamos trabalhando. O gênero crônica como forma textual, no estilo de narração que tem por base fatos que acontecem em nosso cotidiano. Por esse motivo, é uma leitura agradável, pois o leitor interage com os acontecimentos e, por muitas vezes, se identifica com as ações tomadas pelas personagens. Então, observem só. Este conceito é um conceito bem genérico de crônica, porque a crônica ela é tão diversa, que várias vezes você confunde, você não sabe se aquilo é uma crônica, se é um conto, enfim. Ela é um texto que ela não tem um formato só. Ela é um texto literário. Ele é um texto que ela dá a crônica é um texto que dá liberdade para o escritor. Então, nós percebemos o seguinte, que o principal foco que nós temos que pensar é o seguinte, é um texto voltado, pensado em notícias, em ideias do cotidiano. É pensar em cotidiano, crônica é cotidiano. E aí nós vamos começar a perceber um pouco mais sobre algumas características dela no decorrer aqui que nós formos trabalhando. E as características? Ela é uma narração curta, ou seja, você vai perceber que a crônica ela tem uma, às vezes, no máximo, 2 páginas. E por que ela é uma narração curta? Porque ela foi feita para o jornal, ela foi feita para as revistas, enfim. Então, ela não tem a intenção de ser muito longa, primeiro, para poder não se tornar um pouco enfadonha. Ela descreve fatos da vida cotidiana. Como nós falamos, o principal foco qual é? O cotidiano, o dia a dia. Ela pode ter caráter humorístico, crítico, satírico ou irônico. Então, observem, esses caráteres que nós vamos trabalhar da crônica, nós veremos mais adiante um a um e com uma explicação melhor e com exemplo. Ela possui personagens comuns, ou seja, os personagens da crônica
Não são personagens que nós podemos dizer, ah, meu Deus, como é que foi criado, tipo um Harry Potter da vida, enfim. Não. São pessoas como eu e você. São professores, são alunos, são mães, são pais, são famílias, enfim. Nós temos as pessoas, de modo geral, pessoas da sociedade. Ela segue um tempo cronológico determinado. Isso quer dizer que ali o tempo dela é muito bem definido, tá, na crônica, embora às vezes, por exemplo, não haja isso. Quando nós temos uma crônica bastante reflexiva, ela traz um reflexo de forma universal, atemporal, enfim. Mas as crônicas que têm uma predominância narrativa, elas já trazem um tempo mais definido. Lembram quando nós vimos, por exemplo, a última crônica do Fernando Sabino? E aí, na última crônica, o que nós temos lá? Justamente um momento do bar, lembram? Ali, o cronista diz que não conseguia ter uma ideia para produzir sua crônica, vai a um bar e vê uma família. E aquela família acaba sendo o foco da crônica dele. O que acontece ali no bar? Um momento, apenas aquilo ali, questão assim de minutos. E ali foi a crônica, se passou em minutos. Tá? E aí nós temos a questão do uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala das personagens. Então nós vamos observando o seguinte: há uma linguagem simples, como vem falando, há o uso da linguagem muitas vezes coloquial. Por exemplo, a crônica, ela permite que nós possamos usar termos que nós usamos no dia a dia, como agente. Por exemplo, você não vai usar um termo desses no Enem. Tá? Por quê? Porque ele não está de acordo com a norma padrão, mas na crônica não. Você também não vai usar uma linguagem escrachada, mas você pode usar uma linguagem menos formal, porque a crônica permite esse tipo de linguagem. E aí nós temos aqui alguns modelos de crônicas. Crônicas circulam em diferentes suportes. Isso aqui é para nos mostrar o seguinte: onde é que há crônicas? Aí você pode se perguntar ou dizer, professora, mas eu não escuto, não costumo ver crônica em lugar nenhum. Eu não costumo ler crônica. Por quê? Porque, na verdade, talvez você não tenha tido contato com os suportes em que as crônicas circulam. Originalmente no jornal, mas nós temos crônicas até hoje nos jornais, tá? Se vocês forem pegar o jornal mesmo para ler, vocês vão ver que tem uma das páginas lá e que há um cronista e uma crônica, mesmo aqui local. Temos as revistas, por exemplo, aqui nós temos a revista Veja, a crônica da Lia Luft, até hoje, tá? Ela ainda continua escrevendo para a revista Veja. Temos aqui este livro, que eu amo, né? Que são as 100 melhores crônicas brasileiras. Elas justamente foram selecionadas desde 1850 até 2000, os anos 2000, as melhores crônicas, não quer dizer exatamente 2000, mas 2000 e pouco, enfim. Então, observem só. Quer dizer que inicialmente eram jornais, depois ganharam lugar nas revistas e, posteriormente, as crônicas, muitas delas foram selecionadas em livros, como esse que eu acabei de mostrar para vocês. Então, no momento que eu tenho uma crônica, depois o que ela pode ganhar é uma livre circulação. Ela circula onde você quiser. Se, por exemplo, você postar em algum lugar, se você compartilhar, enfim. Mas, fora disso, o lugar, os suportes, na verdade, que elas sempre circularam, são esses que eu acabei de mostrar. E aí nós temos aqui alguns cronistas, apenas citando alguns exemplos, tá? Porque nós temos inúmeros cronistas, cada um melhor do que o outro. Aqui o Fernando Sabino, né, que nós falamos anteriormente da última crônica, Afonso Romano de Santana, Machado de Assis, Moacir Scliar, que nós vamos ver daqui a pouco, Luiz Fernando Veríssimo, que vocês viram já na nossa apostila, Clarice Lispector, Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade, Eneida de Moraes, Promessas em Azul e Branco, lembram? O nosso material e que vocês justamente tiveram contato, a nossa querida, amada paraense, Eneida de Moraes, João Carlos Pereira, também um paraense, que nós veremos mais à frente. Lígia Fagundes Telles, a Lia Luft, não é, que vocês também já viram, nós vamos tornar a ver daqui a pouco, Cecília Meirelles também, Marina Colassante, Valci Carrasco, Arnaldo Jabot, dentre outros. Então, observe, nós temos muitos cronistas, aqui eu estou apenas citando alguns deles. E o que fazer para se tornar um bom cronista? Apurar o olhar para os fatos corriqueiros e vislumbrar um novo olhar para os pequenos detalhes do dia a dia. Então, observe, ser um bom cronista é você apurar o olhar, é você parar para olhar as pessoas, olhar a vida, olhar o que está acontecendo ao seu redor. Muitas vezes nós não percebemos o que está acontecendo. Por exemplo, aquilo que lhe chama a atenção é sobre aquilo que você deve escrever, é sobre aquilo que o cronista escreve. Tá? No momento que eu ando na rua, o que foi que me chamou a atenção?
o que eu queria compartilhar, sobre o que eu gostaria de escrever. Tá? Por exemplo, uma vez me chamou a atenção na rua, eu lembro muito bem, anos atrás, numa parada de ônibus, uma moça que estava morando numa parada de ônibus. E era uma moça muito linda mesmo. E ela parecia muito bem tratada, mas ela estava lá, com aquela bagagem, com aquelas coisas, parecia assim que já não tomava banho há dias, e ela cheia de apetrechos, enfim, com uma colher, um pratinho, um copo. Não me pediu nada, não pediu dinheiro, não pediu nada. Ficou lá naquele abrigozinho, na parada do ônibus. E eu fiquei pensando, meu Deus, que vida essa moça deve ter tido? Por que será que ela está na rua? Enfim, naquele momento aquilo me marcou, me chamou a atenção. Tantas coisas que me passaram pela cabeça sobre a vida daquela moça. Ali daria uma crônica, enfim. Observe, é um fato que aconteceu faz muito tempo, mas eu lembro. E nós temos muitos fatos. Nós começamos a observar, por exemplo, eu moro aqui na Pedreira, aí eu vou aqui para a esquina, aqui na Pedro Miranda, nós temos vários venezuelanos, não é pedindo. Temos mulheres com filhos, de colo ainda, e com mais filho na barriga. Então, aquilo ali dá uma crônica, você reflete sobre aquilo ali, sobre aquela situação, enfim. Nós podemos refletir sobre inúmeras situações do nosso dia a dia. Não quer dizer da minha vida. Cada um tem alguma coisa na sua vida para refletir em uma crônica, em um texto. Aí nós temos aqui o próximo, diferenciar seu texto de um mero relato, mobilizando elementos textuais que despertem no leitor reações, como tensão, surpresa, inquietação, insatisfação, reflexão, comoção, indignação, riso, etc. Nós veremos mais à frente sobre essa questão. Você escreve porque você quer despertar algo no seu leitor. E é justamente isso que nós vamos mostrar daqui a pouco, sobre o que eu quero despertar, como é que eu quero despertar, o que foi despertado em mim no texto. Terceiro, mobilizar no texto uma linguagem expressiva por meio de diferentes recursos estilísticos, como figuras de linguagem, pontuações, estruturas sintáticas, etc. Lembram que no ano passado nós estudamos algumas figuras de linguagem? São muitas, mas nós estudamos algumas. Então, o seu texto, para ele ficar rico, você deve colocar comparações, metáforas, não é? Você coloca figuras de linguagem que aquele texto vai começando a ficar enriquecedor quando você relata alguma situação. Não é o que você relata, mas é o como você vai relatar. É isso que vai fazer o seu texto ter qualidade. Tá? E aí nós temos a questão da pontuação, é o modo que você vai pontuar o texto, ou seja, às vezes você usa reticências, você usa um ponto de exclamação para mostrar o sentimento. E as estruturas sintáticas, quando fala, é a estrutura que você deu para a frase. Às vezes você opta por uma estrutura mesmo direta, de ordem direta, outras vezes de ordem indireta, voz passiva, voz ativa, enfim. Isso daí tudo vai engrandecer o seu texto, de acordo com as suas intenções comunicativas. Aí nós temos aqui o contexto de produção. O produtor, ou seja, ele é o cronista, que é o jornalista e escritor. Então, quem é esse cronista que escreve? Ele é um jornalista, ele é um escritor. Professor, e como é que eu vou escrever? Simples, meus queridos. Você vai lançar o olhar sobre o cotidiano. Você vai ver qual é o fato que vai ser escrito, e a partir do momento que você produzir seu texto, você vai ser escritor. O destinatário. Leitores de jornais, revistas, blogs, que estando na correria do dia a dia buscam entretenimento. O que na verdade está falando aqui é o seguinte, como geralmente as crônicas elas circulam nos jornais, o que acontece? Você no jornal, você se depara com notícias da cesta básica que subiu, os impostos que aumentaram, você se depara com corrupção, a parte de polícia, com assassinatos, enfim, tantas coisas tão pesadas, e de repente vem o texto da crônica. A crônica mais leve, uma linguagem fácil, simples, e que é para você ali parar o seu dia ou para rir, ou de repente se emocionar, quem sabe, até mesmo chorar com o outro. Mas é um momento de você parar para poder ler um texto que é literário, um texto que vai lhe levar ali um pouquinho para sair daquele meio que você está naquele momento. Assim como você, quando assiste a um filme, enfim, que você acaba fugindo de tudo, é mais ou menos isso. Você, no texto literário, você consegue essa fuga. O objetivo da crônica é entreter, emocionar, levar reflexão, ironizar, etc. Ou seja, você que tem que ver qual é o seu objetivo. Qual é o objetivo que você tem com a sua crônica, com o seu texto? O que você quer com ele? E a esfera, como nós falamos anteriormente, ela é uma esfera jornalística, atualmente bastante na esfera literária, comunicação midiática, enfim. Então, observe, nós temos várias esferas. Hoje em dia, nós vemos muito a crônica assim, como texto literário.
porque ela é literatura pura. Tá? Ela traz um conteúdo, ela traz uma estrutura, ela traz a forma dela, mesmo que nós vemos a expressividade de texto literário. E aí nós temos aqui o conteúdo temático, situações do cotidiano, ligadas a questões éticas, de relacionamento humano, de relações entre grupos econômicos, sociais e políticos. Então, observem, a crônica, ela justamente, como nós falamos, vamos retomar todo o tempo, ela é voltada para o cotidiano. Então, são situações do dia a dia, é sobre o namoro, é sobre briga, é sobre humanidade, é sobre maldade, é sobre violência, mas é sobre situações e relações humanas. Esse é o principal foco da crônica. Em geral, na crônica, a narração capta um momento, um flagrante do dia a dia. Lembra do Fernando Sabino, como nós falamos? Foi um momento, uma festa de aniversário, que na verdade não é aquela festa cheia de convidados, cheia de pessoas, cheia de bolos e salgados. Era em um bar. Apenas uma mesa com a mãe, o pai e aquela criança que, na verdade, bateu parabéns em uma fatia de bolo. Não é isso? Então, o que nós observamos? Uma cena. É apenas isso. Você, a partir de uma cena, você começa a escrever sobre ela. E a construção composicional, ou seja, como é que se compõe essa crônica? Ela apresenta os elementos da narrativa, personagem fictício ou real, cenário curto espaço de tempo, elemento surpresa ou conflito e desfecho. Naquela crônica do Fernando Sabino, nós vimos que tinha tudo isso, não é? Mas algumas crônicas não têm. Então, nós vamos depois perceber quando há e quando não há, e quando há outras composições. A sua composição é breve, concisa e leve, em todos os casos. A estrutura pode ser predominantemente descritiva, narrativo descritivo e argumentativo. Então, observe, as tipologias podem variar na crônica. Nós não temos uma forma pronta como receita de bolo. Não há uma crônica que eu possa dizer todo o tempo, toda a crônica é narrativa, não. Ela pode justamente ter a predominância dissertativa ou descritiva, enfim. Ela tem ali um texto heterogêneo e que traz sequências tipológicas diferentes. Narração, descrição, argumentação. Mas vai predominar algum deles. E aí nós vamos ver aqui o que mais nos interessa, ou uma das partes mais importantes para vocês, os muitos tons da crônica no Brasil. E o que são esses tons? Estão diretamente relacionados ao estilo. Por exemplo, professor, eu vou escrever a minha crônica, mas não sei por onde começar. Em primeiro lugar, pense, qual é o seu objetivo com a crônica? O que você deseja? Sobre o que você quer escrever? Tá? Você se conhece melhor do que qualquer um. Qual é o seu estilo? Então, nós temos aqui 4 tons. Esses 4 tons estão ligados a 4 estilos diferentes. Primeiro, humorístico, que apresenta predominantemente uma visão cômica dos fatos relatados. Professora, eu adoro humor, quero escrever sobre humor, leio muita piada, conto piada, enfim, eu quero que meu texto seja humorístico. Então, escreva um texto humorístico, você pode. Mas eu quero irônico, eu sou muito irônica, adoro fazer deboche, enfim. Não é? O irônico, ele apresenta predominantemente uma visão irônica dos fatos relatados, ou seja, você diz uma coisa querendo dizer uma outra, você simplesmente trata os fatos de uma forma, todo o tempo zombando, ironizando com aquilo ali. Lírico apresenta predominantemente uma visão subjetiva, nostálgica, saudosista e emocional dos fatos, ou seja, ali nós temos um eu lírico fortemente apresentado, a subjetividade, o eu, o que eu penso, o meu sentimento, como é a minha visão diante desse fato e como eu me sinto diante desse fato. Crítico reflexivo apresenta predominantemente uma visão crítica dos fatos relatados, visando levar o leitor à reflexão. Não, aí, justamente você que, de repente, começa a perceber que tem mais a ver com essa característica. Não, mas eu gosto de um texto mais argumentativo, mais crítico, mais reflexivo. Então, você pode adotar esse tipo de tom. Não é que é o tom reflexivo, o tom crítico. E aí você vai perceber, mais ou menos nos textos que nós vamos ver como exemplos, como é que você pode fazer um ou outro desses. E aqui os diferentes estilos de crônica, nós vamos aqui já trazer aqueles que nós vimos nas apostilas, eu vou ler com vocês, tá? Explicar um pouquinho deles para vocês compreenderem como é que eles foram produzidos e a partir deles vocês podem produzir os de vocês. Aqui nós colocamos uma imagem bem legal, que é o Luiz Fernando Veríssimo, cheio de livros, muito lindo esse desenho. Aí temos aqui o texto que vocês leram na nossa apostila, eu vou ler rapidamente com vocês para que vocês acompanhem e lendo um a um, vocês vão perceber a diferença entre eles. São estilos completamente diferentes. E nem por isso
um texto é melhor do que o outro. Todos eles são muito bacanas. Então, o texto do Luiz Fernando Veríssimo, Brincadeira, diz assim. Eu vou pegar aqui na minha apostila para poder ler. Não, eu vou ler por aqui mesmo. Tá? Começou como uma brincadeira. Telefonou para um conhecido e disse: eu sei de tudo. Depois de um silêncio, o outro disse: como é que você soube? Não interessa, sei de tudo. Me faz um favor, não atrapalha. Vou pensar. Por amor de Deus, está bem, mas olhe lá, hein? Descobriu que tinha poder sobre as pessoas. Sei de tudo. Como? Sei de tudo. Tudo o quê? Você sabe. Mas é impossível. Como é que você descobriu? A reação das pessoas variava. Algumas perguntavam em seguida: alguém mais sabe? Outras se tornavam agressivas. Está bem, você sabe, e daí? Daí nada. Só queria que você soubesse que eu sei. Se você contar para alguém, depende de você. De mim, como? Se você andar na linha, eu não conto, certo? Certo. Passou a ser temido e respeitado. Volta e meia, alguém se aproximava dele e sussurrava: você contou para alguém? Ainda não. Puxa, obrigada. Com o tempo, ganhou uma reputação. Era de confiança. Um dia foi procurado por um amigo com uma oferta de emprego. O salário era enorme. Por que eu quis saber? A posição é de muita responsabilidade, disse o amigo. Recomendei você. Por quê? Pela sua descrição. Subiu na vida. Dele se dizia que sabia tudo sobre todos, mas nunca abria a boca para falar de ninguém. Além de bem informado, um gentleman, até que recebeu um telefonema, uma voz misteriosa que disse: sei de tudo. Como? Sei de tudo. Tudo o quê? Você sabe. Resolveu desaparecer. Mudou-se de cidade. Os amigos estranharam seu desaparecimento repentino. Instigara. O que ele estaria tramando? Finalmente foi descoberto numa praia remota. Os vizinhos contam que a voz que uma noite vieram muitos carros e cercaram a casa. Várias pessoas entraram na casa. Ouviram-se gritos. Os vizinhos contam que mais se ouvia era a dele, gritando: era brincadeira! Era brincadeira! Foi descoberto de manhã assassinado. O crime nunca foi desvendado. Mas as pessoas que o conheciam não têm dúvidas sobre o motivo. Sabia demais. Então, observem só a brincadeira, né, do Luiz Fernando Veríssimo. Percebemos claramente o tom humorístico dele, justamente mostrando o quê? Que alguém começou a tirar brincadeira com os outros, passando trote, fingindo que sabiam de alguma coisa da pessoa, porque todos nós guardamos algum tipo de segredo, às vezes pequeno, né, que não vai ter problema, mas outros bem cabeludos. Então, aí começou toda uma caminhada dele, ele acabou subindo na vida por conta disso, enfim. E aí o final dele acaba sendo triste. Mas o texto em si, vocês perceberam, é um texto bem bacana, é um texto que apresenta discurso direto, é um texto bastante narrativo, tem um início, um meio e um fim, por mais que nós não percebamos, por exemplo, uma descrição detalhada do personagem, mas é de uma forma bem hipotética, para mostrar pessoas que vivem nesse tipo de situação. Mas aqui nós vemos que é uma predominância narrativa e o tom é um tom humorístico. Aqui, Os Filhos do Lixo, da Lia Luft, tá? É um texto que nós já vamos perceber mais reflexivo. Diz assim: há quem diga que dou esperança, há quem proteste que sou pessimista. Eu digo que os maiores otimistas são aqueles que, apesar do que vivem e observam, continuam apostando na vida, trabalhando, cultivando afetos e tendo projetos. Às vezes, porém, escrevo com dor, como hoje. Acabo de assistir a uma reportagem sobre crianças do Brasil que vivem do lixo. Digamos que são o lixo deste país. E nós permitimos ou criamos isso. Eu mesma já vi com estes olhos gente morando junto de lixões e crianças disputando com urubus pedaços de comida estragada para matar a fome. A reportagem era uma história de terror, mas verdadeira. Uma jovem de menos de 20 anos trazia, numa carretinha feita de madeiras velhas, seus 3 filhos, de 4, 2 e 1 ano. Então, parando por aqui um instantinho, observem só. Ela começa com uma introdução e depois vocês percebem nesses 2 parágrafos que aqui ela descreve um pouco da notícia que causou dor nela. Ela descreve um pouco dessa notícia e depois ela vai refletir sobre essa notícia. Então você, no seu texto, você pode fazer isso. Você pode escolher uma notícia, você pode descrever um pouco da notícia no seu texto.
para mostrar qual foi o seu sentimento em relação àquela notícia. E depois você vai produzir seu texto. Pode ser um texto mais narrativo, pode ser um texto um pouco mais descritivo, argumentativo, ok? Dependendo do que você queira, do que tem a ver com você, com o seu estilo. Continuando, diz assim: chegavam ao lixão e a maiorzinha, já treinada, saía a catar coisas úteis, sobretudo comida. Logo estavam os três comendo, e a mãe indagada explicou com simplicidade: a gente tem de sobreviver, né? Então aqui ela termina justamente de relatar com as palavras dela como foi, o que ela viu, na verdade, naquela notícia jornalística, e depois ela começa a refletir sobre isso. Observem a reflexão dela. Não sei como é possível alguém dizer que este país vai bem enquanto esses fatos e outros semelhantes acontecem, pois, sendo a nossa pátria, não importa em que recanto for, tudo nos diz respeito, como nos dizem respeito à malandragem, à roubalheira, à mentira e à impunidade e o falso ufanismo. Ouvimos a toda hora que nunca o país esteve tão bem, até que em algumas coisas, talvez muitas, melhoramos. Mas quem somos, afinal? Que país somos? Que gente nos tornamos? Se vemos tudo isso e continuamos comendo, bebendo, trabalhando, estudando como se nem fosse conosco, deve ser o nosso jeito de sobreviver. Não comendo lixo concreto, mas engolindo esse lixo moral e fingindo que está tudo bem. Pois se nos convencermos de que tudo isso acontece no nosso meio, no nosso país, talvez na nossa cidade, e nos sentirmos parte disso, responsáveis por isso, o que se poderia fazer? Então, observem, a partir daqui, ela já começa apenas a trabalhar predominantemente com a tipologia o quê? Argumentativa. Anteriormente, ela narrou, ela relatou o fato que ela ouviu, que ela assistiu na notícia jornalística. E agora ela começa a refletir sobre esse fato. Se você, por exemplo, gosta mais de argumentar, você pode fazer isso. Você escolhe uma notícia jornalística para poder escrever o seu texto e começa relatando, resumindo, falando um pouco daquela notícia, e depois você começa a argumentar, a refletir de forma crítica. Aqui é um tom crítico, reflexivo, que ela adotou. Então, ela tem um estilo completamente diferente do Luiz Fernando Veríssimo. E do posterior que nós vamos ver, e do último, que é o Moacir Scliar. Vocês vão perceber as diferenças. Aí nós temos aqui agora Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, ela sempre passeia muito pela própria literatura. Então, ela a todo tempo, as crônicas dela, nós percebemos que é um texto muito literário. Tá? Nós percebemos o eu lírico fortemente presente nesse texto dela. Vamos ler. Dias perfeitos. Dias perfeitos são esses em que meteorologia afirma: vai chover. E chove mesmo. Não os outros, quando se anda de capa e guarda-chuva para cá e para lá, até se perder um dos dois ou os dois juntos. Dias perfeitos são esses em que os pneus não amanhecem vazios, as ruas acordam com os 2 ou 3 buracos consertados, pelo menos, o ônibus não vem em cima de nós buzinando na contramão, e os sinais de cruzamento não estão enguiçados e os guardas estão no seu posto, sem conversa para as morenas nem para os colegas. Dias perfeitos são esses em que ninguém pisa nos nossos sapatos, nem esbarra com umas cestas nas nossas meias, ou se isso acontecer, pede milhões de desculpas. Hábito que se vai perdendo com uma velocidade supervostoquiana. Dias perfeitos são esses em que os guichês do correio dispõem de gentis senhoritas e respeitáveis senhores que não estão fazendo crochê nem jogando xadrez sozinhos e não se aborrecem com o mísero pretendente à expansão de uma certa área e até sabem quanto pesa a missiva e qual o seu destino no mapa. E tem troco certo na gaveta e não atiram os selos pelo ar como quem solta pombos da cartola. Ah, esses dias são dias perfeitíssimos. Dias perfeitos são esses em que o motorista do carro de trás não buzina como um doido. Os da direita e da esquerda não dançam quadrilha na nossa frente e os velhotes não leem jornal no meio da rua. E as mocinhas que carregam a cabeça a seus tabuleiros de penteados não resolvem atravessar com suas perninhas trepadas em metro e meio de saltos, justamente por lugares por onde nem a bola de futebol doméstico se arrisca. Dias perfeitos, esses em que voltamos para casa e encontramos intacta no mesmo lugar. E intactos estão os nossos tristes ossos e podemos dormir em paz, tranquilos e felizes, como se voltássemos apenas de um passeio pelos anéis de Saturno. Então, observem. Olha a literariedade do texto de Cecília Meirelles. Aqui vocês percebem que não há
uma predominância narrativa, ela não há uma predominância argumentativa, ela não há uma predominância justamente da questão que nós temos, que é a questão dos elementos da narrativa. Nós não vemos cadê os personagens, cadê o conflito, cadê a situação inicial, final, enfim, desfecho não tem. Justamente ela reflete apenas sobre uma coisa, sobre os dias. Nós achamos que nossos dias são perfeitos ou não? O que nós achamos? No final ela resume: dia perfeito é você voltar para a sua casa em paz, por mais que com dor, porque você trabalhou o dia todo, porque você está cansado. Mas isso é ser perfeito. A sua família está bem, está feliz, enfim. Então nós percebemos aqui que ela trabalha com descrições desse dia. Nós percebemos aqui que há a predominância descritiva no sentido mais figurado, mais metafórico do dia perfeito. Entenderam? Então é completamente diferente do primeiro do Luiz Fernando Veríssimo, a predominância narrativa, do segundo da Via Luft, que nós vimos uma que distribui um pouco de narração, mas a predominância é argumentativa, e aqui descreve de forma literária os dias perfeitos. E, por fim, a volta do filho pródigo. Esse não está na nossa apostila. Observem bem, por favor. É do Moacir Scliar. É um texto bem legal, tem a ver com vocês, adolescentes, enfim. Diz assim: cerca de 30 mil crianças e adolescentes fogem todo ano no Brasil. 80% voltam para casa. Dificuldades com a família e busca de independência são as causas mais frequentes das fugas. A volta é acompanhada de arrependimento. Então, observem, aqui nesse primeiro parágrafo, na verdade, o que é isso? É um trecho de uma notícia. Ele colocou o trecho da notícia para depois começar a crônica. Por isso ele deu esse espaço. Esse espaço não fui eu, não. Lá na crônica dele, no jornal, ele deu um espaço para mostrar que é a notícia e agora eu vou escrever sobre essa notícia. E aí vamos ler agora a crônica. Por favor, me acompanhe na leitura, por isso que eu coloquei os slides com os textos, para vocês poderem acompanhar de casa. Diz assim: meus pais não me compreendem, ele pensava sempre. As brigas em casa eram frequentes. Os pais reclamavam do som muito alto, das roupas estranhas, das tatuagens. Revoltado, decidiu fugir de casa. Sabia que para seus velhos aquilo seria uma dura prova. Afinal, ele era filho único. Mas estava na hora de mostrar que não era mais criança. Estava na hora de dar a eles uma lição. Botou algumas coisas na mochila e, uma madrugada, deixou o apartamento. Tomou um ônibus e foi para uma cidade distante, onde tinha amigos. Ali ficou por vários meses. Não foi uma experiência gratificante. Longe disso, os amigos só o ajudaram na primeira semana. Depois disso, ficou entregue à própria sorte. Teve de trabalhar como ajudante de cozinha, morava num barraco, foi assaltado várias vezes e até fome passou. Finalmente, resolveu voltar. Mandou um e-mail dizendo que estaria em casa daí a 2 dias. E, lembrando que a mãe era uma grande leitora da Bíblia, assinou-se como filho pródigo. Chegou de noite cansado e foi direto para o prédio onde morava. Como já não tinha a chave do apartamento, bateu a porta. E aí a surpresa, a terrível surpresa. O homem que estava ali não era seu pai. Na verdade, ele nem sequer o conhecia, mas o simpático senhor sabia quem era ele. Você deve ser o Fábio, disse. E convidou a entrar. Explicou que tinha comprado o apartamento em uma imobiliária. Seus pais não moram mais aqui. Eles se separaram. A causa da separação tinha sido exatamente a fuga do Fábio. Depois que você foi embora, eles começaram a brigar, um responsabilizando o outro por sua fuga. Terminaram se separando. Seu pai foi para o exterior. De sua mãe, não sei. Parece que também mudou de cidade, mas não sei qual. Fábio não aguentou mais. Caiu em prantos. O homem se aproximou dele e abraçou-o. Entra aqui no seu antigo quarto. Disse, tenho uma coisa para lhe mostrar. Ainda soluçando, Fábio entrou. E ali estavam, claro, o pai e a mãe, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Tinha sido tudo uma encenação. Abraçaram-se, Fábio jurando que nunca mais sairia de casa. A verdade, porém, é que não gostou da brincadeira, mesmo que ela tenha lhe ensinado muita coisa. Os pais, ele acha, não podiam ter feito aquilo. Se fizeram por uma única razão. Não o compreendem. Um dia, ele terá de sair de casa mais tarde, naturalmente, quando for homem, quando tiver sua própria casa. Só que aí levará os pais junto. Pais travessos como os que ele tem precisam ser controlados. Então, observem só. A partir daquela notícia, o Moacir Scliar reflete. Ele coloca aqui em forma de texto narrativo. Ele conta uma história
não é? Ele não relata detalhes dos personagens, mas ele conta uma história que acontece muitas vezes com várias pessoas, em várias famílias da sociedade, ou seja, uma história do cotidiano que se repete. Vários adolescentes fogem de casa todos os dias. Será que você não já pensou em fugir? Eu já pensei quando era adolescente, mas nunca me atrevi a fugir, porque, na verdade, eu sempre pensei isso. Lá fora vai ser pior. Então é melhor ficar em casa. Então, observem só. A partir daquela notícia, ele justamente veio a produzir essa crônica, a refletir sobre isso. Então, é muito legal. Você pode fazer isso. Vocês estão entendendo agora o que vocês vão produzir, como vocês vão produzir? Vocês vão selecionar uma história, uma notícia que tenha ali algum fato, alguma coisa bem interessante. A partir dela, você vai decidir se você quer produzir seu texto com a predominância da tipologia narrativa, se é da predominância descritiva, argumentativa. Se espelhe nos textos da Cecília Meirelles, do Luiz Fernando Veríssimo, ou no caso da Lia Luft, ou quem sabe do Moacir Scliar, do Fernando Sabino, enfim, de qualquer um dos cronistas. E aí você vai perceber qual é o seu tom, mas tem que ter a ver com você. Não sou eu tenho meu estilo. O colega tem outro estilo, mas você tem o seu próprio estilo. E a partir desse seu estilo que você vai começar a descobrir é que você vai produzir o seu texto. Ok? Não se esqueçam que o texto tem que ter no mínimo 15 linhas e o máximo 30. E aqui, para fechar, eu estou colocando 4 pensamentos dos nossos 4 autores estudados hoje. Pensamentos lindos para deixar para vocês. Luiz Fernando Veríssimo. O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos. A maneira como você encara a vida é que faz a diferença. Da Cecília Meirelles. Não venci todas as vezes que lutei, mas perdi todas as vezes que deixei de lutar. Da Lia Luft. Há gente que, em vez de destruir, constrói. Em lugar de invejar, presenteia. Em vez de envenenar. Em vez de envenenar, embeleza. Em lugar de dilacerar, reúne e agrega. E aqui do Moacir Scliar para vocês, enquanto escritores, enquanto leitores, vai a fala do Moacir Scliar. Penso no leitor que eu fui em minha juventude e que procurava nos livros prazer, encanto e respostas para os problemas da vida. Espero que os leitores encontrem a mesma coisa em meus livros. Lembram do problema que ele mostrou, né? Os adolescentes, os jovens que fogem de casa. Então, ele traz muito isso nos textos dele. Ele gosta de dialogar com a sociedade, com os jovens, enfim, porque é como ele se sente. Então, muito obrigada por vocês ficarem comigo até agora. Tá? Espero que vocês tenham aprendido, vocês tenham compreendido um pouquinho do nosso assunto. E qualquer dúvida, estou à disposição. Podem me enviar mensagem pelo meu WhatsApp privado. Até mais.